Quem era o garoto Jorginho? Eu assim... Bagunceiro? Eu era arteiro, eu não era muito bagunceiro, não. Minha mãe falava, quebrava... não pode ir no morro, eu ia no morro, entendeu? eu queria ter aventuras, eu queria ver, ia mergulhar no lago, eu ia pegar frutas, ia pegar os sagui, os miquinhos, tentava pegar, mas não sabia pegar direito, e às vezes pegar um pássaro bom para poder vender. É coisa verdade de garoto, que você quebrava a garrafa de vidro para não jogarem na quadra? É verdade. Isso é pecado. Os caras chegavam ali, da realidade assim, a gente começava a nossa pelada 3 horas. Sempre quando o sol baixava, eu tava ali com 10, 11, 12 anos. Aí quando baixava o sol, os caras já vinham logo. Então às vezes baixava o sol 4 horas da tarde, a gente nem acabou de bater nossa pelada, os adultos tomavam lugar da gente. E aí eu morava em frente à quadra. E hoje é um Instituto Bola Pra Frente, onde eu tenho um trabalho social. Teve um dia que eu estava muito... eu falei, não, a pelada estava tão boa. Eu falei, o quê? É? Você não vai deixar a gente jogar? Eu falei, valeu. Aí fui lá de cima, peguei uma garrafa de refrigerante na época, joguei, estilhaçou, joguei outra garrafa, estilhaçou também, até eles catarem todos os vidros e tal. Mas eu tinha que pegar, meu apelido era Sapinho. Sapinho, eu vou te arrebentar. Sapinho? E por que Sapinho? Eu não sei se eu gostava muito de pegar rã na época, eu conseguia pegar rã, era muito bom, muito ágil, né? Ou se eu saltava muito na época, como zagueiro ali do nosso time Atília Futebol Clube ali, do saudoso Catanha, que é o cara que me marcou a minha vida ali. Então, mas e no dia seguinte, você desceu ou o pessoal... eu tomava os cascudos, mas aí passava por isso mesmo. Era melhor tomar cascudo do que ficar preso em casa. Você teve uma infância difícil? Sim. E, ao mesmo tempo, muito legal, né? A gente brinca, hoje em dia a gente recebe alguns WhatsApp interessante, né? Que a gente vê coisas do passado, coisa que não tem mais. Eu tive a oportunidade de ficar muito na rua, brincar, soltar pipa, jogar bola de gude, rodar peão. Então, essas coisas foram, assim, que não se preocupava com nada, apesar de já tiroteio na época e tal, mas a gente tinha uma vida tranquila, na época a gente podia sair tranquilo na rua, apesar desses problemas que já aconteciam, era raro acontecer, mas aconteciam. Mas a família a estrutura familiar era muito difícil, né? Eu perdi meu pai cedo e as oportunidades que eu tive com meu pai, infelizmente, aquilo que ele aprendeu na vida dele de disciplina era muito forte, eu apanhava como se eu fosse um homem, eu sei que ele fazia isso para me corrigir. Vocês eram 7 irmãos? Éramos 7. E você na escala? Caçula. Era o menorzinho de todos. A diferença minha para o meu irmão acima de mim são 6 anos. Então era o xodó da galera e tal, sempre protegido e tal, mas peguei o período mais difícil porque meu pai morreu. Então o provedor não estava mais em casa, momento difícil. Eu lembro que com 10 anos eu comecei a trabalhar. Hoje o Bloco 19, eu varria, eu acordava 4 horas da manhã, e ia varrer, eram eu e mais 3 amigos que tinha lá em Guadalupe, quem conhece o Minhocão, eram 3 entradas para cima, um varandão, um espaço grande, é muito grande, difícil de explicar isso, mas um varria a escada de cima, outro varandão, outro varria as escadas de baixo, que eram 10 entradas, longo, o outro varria a parte de baixo, que era mais difícil, porque não era com cimento, era com barro, então às vezes a gente tinha que pegar de uma forma diferente o lixo. Eu tinha 10 anos de idade, 11 anos de idade, querendo ajudar minha mãe, mas eu tinha prazer de fazer isso, porque eu chegava no final de semana, no sábado, eu recebia a grana do síndico, ia para minha mãe e comprava manteiga, leite, pão e levava para ela. Até hoje eu posso falar que a gente não vai fazer propaganda nenhuma. Na época, leite CCPL, manteiga CCPL, nossa, era muito gostoso. Trazia feliz da vida para casa. No plástico, né? No plástico ainda, aquele saquinho. Eu trabalhava até às 6 horas, 6h30, vinha em casa, tomava um banho, ia para a escola. E quando chegava da escola, ia trabalhar no campo com o Catanha, esse meu amigo que eu falei, que embarcou a minha vida, que foi um pai para mim, que depois que meu pai morreu, eu fiquei muito amigo dele. 3 anos e ele morreu justamente por causa de levando barras de ferro para fazer a baliza do campo, que a gente tem esse material lá até hoje como homenagem a ele. Então foi uma infância muito difícil, com lutas, vendo um irmão alcoólatra, vendo outro irmão viciado, mas mesmo assim, sempre com aquela expectativa que um dia as coisas iam melhorar, minha mãe ia ter honra de ter uma casa e tal, e graças a Deus eu pude conquistar isso. Pelo futebol? Pelo futebol, tudo através do futebol, graças a Deus. Então, como é que o futebol na sua época já era uma profissão assim valorizada?
Sim, quando sim. você garoto? Mais valorizada do que os jogadores do passado, né? Que a gente sabia das histórias. Eu tive o privilégio de ter uma palestra do Garrincha, ele contando a história dele. Aquilo ali me marcou muito. Ele foi no América lá contar a história dele. E aquilo eu falei, caramba, se eu for um atleta, eu tenho que cuidar da minha vida familiar, de não ter vícios e tal. E foi muito marcante para mim. Então, com certeza, essa geração já tinha possibilidade, se cuidasse bem da sua carreira, né, guardasse, ia ter uma condição financeira muito melhor.